iniciativa de Linha de Fuga, feita em parceria com o Centro Cultural Peneda Saudade, que tem sido nosso parceiro já há muito tempo. Estas conversas com a Academia pretendem precisamente pôr em diálogo inicial duas perspectivas sobre o mesmo tema. A perspectiva artística, porque também os artistas são investigadores e produzem conhecimento, e a perspectiva académica, cientista, que traz também, e que é aquele que é mais validado neste mundo. Nestes tempos, se calhar, não tanto. Então, esta conversa, eu vou aqui recorrer à minha cábula, que é para não ser assim, não dizer muitas asneiras, se o meu telefone deixar. Esta conversa tem como tema emigrar faz parte da nossa história. E tem como tema emigrar faz parte da nossa história porque realmente também é o tema daquilo que é a investigação do Tiago. O Tiago está a fazer um projeto cênico, que eu volto aqui a dizer, dia 24 de março, vai estar às 4 horas no Teatro da Cerca de São Bernardo, entrada gratuita, no âmbito do Festival END. E o Tiago tem estado a fazer todo um levantamento sobre a imigração portuguesa para a França. Ai, caramba, isto está a ser difícil. Nos anos 60, que tem esta proteção do ecrã que nunca... E eu vou lançar, e vou assim só muito sucintamente, que acho que depois é mais fácil vocês apresentarem-se. O Tiago é artista, já trabalhou, vem das artes visuais, mas depois tens um doutoramento já noutras áreas misturadas. Em artes visuais, é. Do teatro e da dança. Exato, vem do teatro e da dança, então passa por aí. E tem feito uma série de investigações precisamente à volta da imigração, também muito nos últimos anos. Também ele próprio foi imigrante no Brasil, tal como eu, aliás, temos esse percurso, voltámos. E eu depois, se quiseres dizer mais alguma coisa sobre ti, eu deixo-te a palavra. A Joana, caramba, isto realmente é chato, estou sempre a... Joana, desculpa, que eu vou ter que fazer aqui. A Joana é investigadora do Centro de Estudos Sociais, dentro da linha Europa e o Sul Global, Patrimónios e Diálogos, é doutoranda em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e a tese da Joana analisa processos de desqualificação e requalificação profissional de migrantes, especificamente no setor da saúde, mas investiga a mobilidade a nível socioprofissional, políticas de admissão e inclusão, migração e saúde, estudos longitudinais interculturais e coorganizaste em 2021 Materiais Políticos de Cidadania, uma edição, e coordenas o ITM do SES, que eu não sei o que é e que vais explicar. E eu vou lançar assim, eu peguei num texto que o Tiago tinha colocado no seu dossiê, porque acho que é bastante interessante para começar esta conversa, e que começa e que diz isto. Os processos migratórios contemporâneos raramente se relacionam com os processos migratórios do passado, gerando por vezes a sensação de que hoje vivemos uma movimentação acentuada de migrantes sem precedentes. Contudo, quando ampliamos o espectro dos dados migratórios mundiais, notamos que estamos longe do maior momento de migração internacional. Nos anos 60 e 70, muitos portugueses deixaram o país de forma clandestina, atravessando a Espanha a pé ou em veículos improvisados para escapar à vigilância do regime e buscar melhores condições de vida em França. Eles encontraram oportunidades de trabalho na construção civil, na indústria e setor agrícola francês, apesar de muitas vezes enfrentarem condições precárias. Com este texto que foste tu próprio que escreveste, eu gostaria que tu falasses precisamente como é que tu estás a trabalhar sobre este processo e o que é que estás a fazer. Eu sei que a Casey tem tido várias marcações para ti, mas fala um bocadinho desta tua investigação. Olá a todas e a todos, boa tarde. Vou tentar ver se consigo abranger aqui toda a plateia.
Elas vão começar a vir. Depois esta mesa parece que é muito só nossa, mas acredito que daqui a pouco vamos fazer fila para nos sentarmos aqui e que esta fala que está um bocadinho longe, nós vamos nos conseguir aproximar. É um prazer estar aqui. Eu estou na última semana de residência aqui em Coimbra, portanto, também vos dizer que o trabalho já está numa reta final. Bom, se é que nós dizemos que o culminar é sempre a apresentação pública, porque o trabalho continua sempre a trabalhar sobre ele, mas já dentro do início da ideia de fazer este projeto, eu já estou a aproximar-me da parte final, da parte pública. Então, talvez hoje eu saia de algumas coisas que não sabia quando escrevi esta proposta, quando apresentei a linha de fuga, e talvez depois do trabalho ainda não vou saber algumas coisas e vou continuar sempre a tentar pesquisar. Essa é a minha prática, é assim que eu me vejo dentro daquilo que faço como artista. E também achei muito instigante quando a Catarina disse que esta era uma das atividades do Linha de Fuga, que é a conversa com a academia. Eu próprio lido com esta questão de quando é que eu sou o académico e quando é que eu sou o artista. É ótimo que eu hoje vou tentar respirar um bocadinho, deixar o peso aqui nos ombros da minha colega académica, não é? Mas dizer-vos também que o meu doutorado, ou a minha pesquisa, é um doutorado de artista. Não sei o que é que isto, como vos explicar, mas ele não é menor do que um doutorado normal, mas ele acompanha de alguma forma, ou acompanhou a minha pesquisa artística e ela ia-se alimentando daquilo que eu pesquisava e, enfim, até se tornar depois um corpo que é a tese, aquele texto que a gente escreve e fica lá para algum dia alguém ler ou eu reler. Enfim, dizer-vos que para mim, este encontro um bocadinho mais com estes temas da migração, ele dá-se pela minha experiência. Portanto, eu próprio migrante, em 2012, agora tenho sempre esta dúvida entre os 12 e o 13, é ali uma altura um bocado nebulosa para mim, mas eu costumo dizer que foi quando o gigante acordou, portanto, foi quando houve as grandes manifestações no Brasil, eu cheguei uma semana depois, e eu fiquei quase uma década no Brasil, entre Portugal e o Brasil. E essa experiência migratória fez com que eu me começasse a questionar e por isso não é por parecer que é um tema da moda que faz com que eu esteja a trabalhá-lo, é porque eu próprio sou o corpo dessa experiência migratória e tento traduzir em trabalhos artísticos essa experiência. No trabalho que eu fiz no Brasil foi muito debruçado sobre Portugal-Brasil. Então estava sempre a pensar os portugueses que estavam no Brasil, os brasileiros que vieram para Portugal, fazer trabalhos que juntam esses dois grupos migratórios, pensar o Oceano Atlântico como território de ligação desses dois países, enfim, fui sempre andando por esse caminho. Mas só fazendo um apanhado para hoje, a questão da migração para a França, ela se deve a um outro olhar meu, a uma perspectiva diferente, de olhar para a minha família. E quase que me tinha esquecido de que eu sou migrante, porque a família paterna foi totalmente migrante em França. Hoje em dia ainda moram muitas pessoas lá. Outros vieram, depois outros voltaram. Portanto, foi quase como eu, passado 10 anos, é que eu disse assim, não, mas isto não é, tipo, eu não sou o único na família, não é? Sou o único no Brasil, isso é verdade. Ou seja, há muita gente com o continente europeu e eu talvez fui aquele que disse, não, eu preciso de um Oceano Atlântico para ver Portugal de outra forma. Mas foi aí que eu me deparei a tentar procurar essa história. E ela, na verdade, não é só procurar a minha pessoal, mas é também expandir e pensar como é que ela tem uma micro-história, mas também existe esta macro-história dos portugueses. E saber também, uma das perguntas que eu levo e inicio o trabalho, é saber se esse mito que existe em relação aos portugueses, que todos os portugueses têm algum familiar, mesmo que seja afastado, que seja migrante, também é uma pergunta que faço para o trabalho. Não vou falar mais, vou parar agora um bocadinho. Obrigado. Bem, boa tarde a todos e a todas e mais uma vez agradeço-vos terem esperado e espero que possa dar algum contributo. Estamos realmente em tempos em que a ciência tem sido de algum modo desconsiderada e a ciência não tem o exclusivo do conhecimento, dos saberes,
dos saberes, dos sabores e das sensações, digamos assim, de que é configurado o mundo. E felicito o Tiago por ter entrado numa área que para mim é muito querida, porque estudo há muitos anos as migrações, mais a imigração, mas também pus um pezinho na emigração, nos emigrantes da Troika, que não gostam de ser chamados imigrantes, alguns veem-se como refugiados da Troika. E ainda agora vemos com a questão, por exemplo, que está a acontecer na zona do Golfo, devem ver alguns depoimentos de imigrantes portugueses que se querem retratar como expatriados e, portanto, só isso, a questão da categorização, é um aspecto importante. E para começar, também gostava de dizer que tive um irmão imigrado nessa altura da Troika, portanto, de experiência, digamos assim, mais direta, e que tenho uma prima, via da minha mãe, que foi concierge em França. Conheci muito ocasionalmente, na altura tinha entre tipo 13, 15 anos e, portanto, ainda não tinha o bichinho em mim, digamos assim, de perceber um pouco a sua história de vida. E aqui é importante a palavra história, porque depreendo que o Tiago está a tentar, no fundo, despoletar determinado tipo de memórias, de experiências, de vivências de pessoas que passaram por um percurso emigratório num determinado período de tempo, num período de tempo significativo a nível histórico. E podemos dizer que todos os períodos são significativos, mas efetivamente, em termos do que se pode considerar a caracterização da sociedade portuguesa, é que tem efetivamente uma condição estrutural ligada à imigração. E realmente podemos estudar a história do país ou estudar a história da imigração. E a história da imigração não é história por ser história passada, é a história daquilo que nos constitui como, digamos assim, como país. Porque, efetivamente, apesar de algumas declarações, e já vou falar sobre isso, nós continuamos a ser um país de emigrantes e, portanto, podemos analisar a história com A grande, a história de vida com H pequeno e histórias criadas a partir de, digamos assim, de factos que, por exemplo, as artes, não certamente o teatro documental, mas outro tipo de artes, mais do lado ficcional, se apropriam e criam e recriam. E, portanto, é esta panóplia de abordagens que é interessante. Todos os conhecimentos são válidos, todas as experiências e cada um, digamos assim, nas suas áreas e muitas vezes intercruzando as áreas, e daí felicitar também a organização por proporcionar este debate entre as artes e humanidades e aquilo que é considerada a ciência, porque não me vejo num pedestral de saber sem direito a contraditório, ou pelo menos de debate, de diálogo, e acho que seria de incentivar outro tipo realmente de colaborações que são de salientar, porque também estamos num mundo em que as artes e as humanidades têm sido negligenciados e na era da inteligência artificial julgo que não podemos prescindir de maneira nenhuma nem das artes, nem do conhecimento que cruza com várias disciplinas, não só as áreas das ciências ditas duras, não é? Mas também das ciências sociais e humanas. E queria realçar esta questão de que também falou o Tiago, da moda ou não, é que efetivamente, e temos que recuar uns aninhos atrás, a outubro de 1991, houve um ministro dos Negócios Estrangeiros que declarou que o nosso país tinha passado de imigração para ser um país de imigração. E isto porque estávamos no rescaldo da entrada na União Europeia, portanto tínhamos cidadãos a poderem se deslocar transnacionalmente, os entraves à mobilidade deixaram-se colocar da mesma forma que aconteciam antigamente e, portanto, em termos do imagético populacional, o país via-se como um país, portanto, a receber trabalhadores. Estamos também na época da construção, como sabem, por exemplo, da Expo, depois já nos finais dos anos 90, e, portanto, o país imagina-se enquanto país imigrante, tal qual os países europeus que já pertenciam há mais algum tempo à União Europeia.
O que é certo é que não foi esse o caso. Depois, de qualquer forma, recebemos também muitos trabalhadores de locais que não tínhamos por hábito receber, por exemplo, dos denominados países de leste, e, portanto, a sensação é que deixamos de ser um país de imigração. Mas o que é facto é que, se vamos ver, estudar e analisar, inclusivamente as estatísticas, que se calhar o teatro documental não vai tão aprofundadamente a esse nível, vemos que nós nunca deixámos de ser um país de imigração. E, por exemplo, realmente reconheço que ao nível da investigação nos fomos depois centrando mais na área da imigração, mas a Troika trocou-nos aqui um bocadinho as voltas, não só noutros aspectos, e efetivamente começamos a ter saídas na ordem dos 100 mil. No fundo, por exemplo, em 2014 temos eu tenho apontado isso, ultrapassa, é um valor que ultrapassa os 100 mil, que vai muito próximo na década de 1969, no ano de 1969, em que também há uma grande imigração. E, portanto, no fundo, estamos com um país que é um país a nível de regime migratório misto. Agora, claro que a investigação também vai um pouco seguindo as preocupações e também, não posso deixar de dizê-lo, do próprio financiamento que temos ao nível de projetos e vai, portanto, um pouco também nesse sentido. Só que o olhar, dado o tipo de sociedade que temos, que é uma sociedade muito desigualitária, em que as oportunidades de mobilidade social não são, digamos assim, pelo menos hoje em dia, as esperadas por via, por exemplo, da educação. A educação, de algumas formas, já não constitui o tal elevador social que alguns anos atrás constituía, e, portanto, a imigração ainda é vista, muitas vezes, como, digamos assim, um tubo de escape perante alguns bloqueios da própria sociedade. E, portanto, isso continua a ser hoje em dia, e num caso concreto da minha investigação, eu entrevistei imigrantes da área da saúde para o Reino Unido, para os Países Baixos, para a Suécia, portanto, para os países europeus que tradicionalmente são vistos como países imigrantes, de que recebem imigrantes, e a preocupação principal não era, talvez tenha a ver também com o tipo de profissão que fazia parte da minha amostra, mas não era a partir da questão do rendimento, portanto, de desejar ganhar mais, um salário mais elevado, era sobretudo conciliar a parte profissional com as outras dimensões da vida e também a profissão permitir portanto, não haver uma estagnação, haver uma progressão e formação ao longo do período de trabalho, o período de vida ativa. E, portanto, isto são preocupações que certamente, se continuarmos noutras áreas, também vêm ao de cima, e muitas vezes a principal, digamos assim, a principal razão que vem aos imigrantes saem do país porque querem ganhar mais ou querem... temos que realmente analisar aprofundadamente essa questão para perceber as motivações que presidem a esse fluxo. Por exemplo, na área da medicina, é a questão de conjugar não só portanto, a prestação de cuidados diretos na área da saúde com a vertente de investigação clínica. E, portanto, são tudo perspectivas que é preciso ver, e ao nível das motivações, só realmente estudos qualitativos vão permitir isso. E é interessante, por exemplo, haver esta abordagem da parte do teatro, porque, por exemplo, as metodologias que são usadas são muitas vezes metodologias que se portam na área das ciências sociais, como, por exemplo, a questão, pronto, das entrevistas aprofundadas, certamente. Nós também temos uma técnica interessante, já que é da área da área visual, a photo voice, portanto, a licitação de uma fotografia, a partir de uma fotografia as pessoas, portanto, debaterem sobre o que o presidiu, tirar determinada fotografia e a partir daí estabelecer-se um debate acerca de um determinado tema. Temos grupos focais, portanto, há toda uma panóplia interessante de metodologias qualitativas que permitem este diálogo
e que poderá ter alguns frutos. Outra coisa interessante que vi, e se calhar agora te parece que estou aqui no papel de entrevistada, mas me despertou curiosidade, é a questão do arquivo. Porquê é que falo do arquivo? Depois de me ser lançado este desafio, tenho que realmente abrir, digamos assim, este percurso que tive para preparar esta sessão, que preparei com muito gosto, porque efetivamente é mesmo estudarmos a história do país, debruçarmos sobre a questão da imigração, e deparei-me com este livro, e passo aqui a publicidade, mas preciso mesmo de o fazer, Exato, que resulta de uma tese de doutoramento de um historiador, o Vítor Pereira, portanto, a ditadura de Salazar e a imigração, o Estado português e os seus imigrantes, de 1957 a 1974, e que ele tenta analisar o facto, que parece quase uma contradição, que é, portanto, o Estado, sendo um Estado repressivo, o Estado, portanto, o Estado Novo, o regime salazarista, repressivo e, portanto, que de certa maneira, depois ele explica aqui, a própria PIDE, no fundo, alarga-se em nível territorial para o território francês e, portanto, há aqui um controle do Estado sobre os fluxos, não é? Portanto, o regime de Salazar vai se estendendo fora de portas, digamos assim. Como é que se concilia isso, essa perspectiva do Estado enquanto de controle social e político, não é? Com a questão da clandestinidade, com a questão de efetiva, que não é de menos importância, porque realmente a proporção de trabalhadores migrantes que saem clandestinamente é muito elevada, anda à ordem dos 500 mil num determinado período de tempo. E, portanto, como é que se concilia essa duplicidade? E é interessante, eu vou deixar aqui a pergunta, não vou, mas é interessante analisar, porque nos dá conta do facto de que realmente há aqui umas cambiantes que nós, se calhar, ao analisarmos a história pelos manuais, não nos apercebemos que era ao nível da atuação dos vários ministérios, no fundo fecharem os olhos para determinadas situações, no fundo de perceberem que também seria um próprio tubo de escape de algumas tensões sociais, e portanto é muito interessante. E há aqui um aspecto que a mim suscitou muito interesse, que é, e que aqui não é explorado, mas lá está, a investigação também é identificar as lacunas para futuras investigações, e não sei se aqui na audiência há alguém que tenha esse bichinho, mas suscitou-me curiosidade a questão das passadoras, porque normalmente não se fala das mulheres enquanto engajadoras, portanto, enquanto facilitadoras dessa imigração clandestina. E há realmente referências interessantes pelo facto de que as mulheres, porque parece que não, porque a história é-nos contada de maneira a que primeiro vão os homens e depois vêm as mulheres com as suas famílias, mas nem sempre é assim. E é muito significativo, porque depois podemos falar de outras coisas como a emancipação feminina e o que é que representou ir para a França nessa altura, mas é interessante porque as mulheres que emigraram sentiam mais confiança nas engajadoras do sexo feminino e portanto, há aqui aspectos que seria interessante aprofundar e que parece que não têm atualidade com os dias de hoje, mas têm porque, se formos estudar, por exemplo, como é que é efetuado a questão das redes informais de recrutamento de trabalhadores migrantes em Portugal. Porquê? Porque cada vez mais isso vai ser uma questão, porque quando se começa a tentar regular os fluxos a nível político, as migrações vão encontrando, isso está provado, é científico, que portanto, ao coargir-se e ao se tentar regular de uma forma, portanto, legislativa, e se acompanharam recentemente essa questão, Portugal passou de uma certa abertura para um fechamento a nível regulatório nas migrações, e isso daqui a uns tempos, e não será assim tanto tempo quanto isso, vai se traduzir em redes informais de recrutamento, passadores, da mesma forma, e que, portanto, vai criar mais riscos e também será mais onerosa para os migrantes. E, portanto, é interessante estudar as realidades. Claro que os contextos são diferentes, o contexto político é totalmente diferente, estamos numa democracia,
acontecia, mas de qualquer forma há aqui questões interessantes e, por exemplo, deixava aqui aberta essa lacuna de perceber o papel da mulher nesse âmbito. Eu acho que já tens muita coisa para dizer. Eu tenho várias coisas. Primeiro, saber se não há alguém que já queira dizer alguma coisa ou apontar alguma coisa que foi dito que acha que podia ser interessante eu continuar, eu pegar. Foram muitos temas, não é? Será que pegamos nisto da questão das mulheres e o papel? Talvez então pegamos nisso. Porquê? Porque neste... Tem que ser. Porque este projeto que eu estou a fazer, apesar da gente falar de teatro, estas disciplinas que eu trabalho, elas são muito variáveis, portanto, o que vocês podem ver no dia 24, ou o trabalho que eu apresento publicamente, ele não é uma peça de teatro no sentido clássico, da personagem, tudo isso. Portanto, eu uso o edifício teatral para fazer um trabalho. Ele é multidisciplinar, ou ele atravessa várias disciplinas. Uma delas é, paralelamente, eu estou a criar um arquivo, que se chama Arquivo Souvenir. Está em plataformas digitais, no YouTube, no Spotify e também no Instagram. É um arquivo apenas de voz. É interessante que estava a falar isso da imagem. Eu, nos últimos anos, tenho trabalhado muito com recolha de testemunhos, mas apenas com a voz. Isso faz com que a pessoa, quando está a falar, é muito diferente do que quando ela está a ser filmada. Muda muito. Ela até se esquece que está muitas vezes a ser gravada, e também foi uma tentativa minha nos últimos anos de tentar recuperar este lugar da escuta, de criar... Eu tenho criado trabalhos também que são instalações sonoras em que as pessoas estão num lugar coletivamente a escutar alguma coisa. Então isso foi algo que também na pandemia surgiu muito, a ideia de podcasts, portanto todo este surgimento da rádio, este lugar de escutar, interessa-me bastante. Então o arquivo, eu tenho pequenas conversas, pequenas, que às vezes são de 45 minutos para cima, mas no arquivo está sucinto, entre 7 a 10 minutos, com pessoas migrantes desta época, 60, 70, e que, pronto, variavelmente eu tenho homens, tenho mulheres, portanto, às vezes é muito... Isto não há um open call para as entrevistas, isto é muito um arquivo de afetos. Uma pessoa conhece outra, não é uma coisa assim mediática. Vamos fazer um grande arquivo. Ele vai acontecendo. E às vezes uma pessoa diz, mas eu também tenho um parente, e depois converso com outra pessoa. Só para vos dizer que nesse arquivo, para não tirar aqui o foco das mulheres, tem acontecido... que tenha entrevistado bastantes mulheres e cada uma tem coisas muito específicas. E se calhar poderia ser interessante trazer aqui mulheres que deixam filhos aqui, famílias também, mas muitas mulheres que deixam os filhos, portanto, o clássico é o marido ou a pessoa, a figura masculina da família, ela abre esse caminho. Durante anos acontecia aquilo que é, nas férias vinham para cá, tal como aconteceu com o meu avô, e há mais um filho que é gerado, portanto, é quase como se aquela mulher continua sempre fixada ao espaço, porque cada vez vai tendo mais filhos para cuidar, até que chega uma altura que ou vai a mulher, ou então já vai a mulher com os filhos. Portanto, esse homem, de alguma forma, está a passar ali por um... Desculpem, estou aqui com outro cruzamento, que eu ontem estava a falar com um Uber, que eu falo imenso, brasileiro, ele a contar a história, dizer assim, ainda ontem eu vi uma senhora a dizer que foi nos anos 60 igual ao que você está a fazer com a sua família. Ele veio primeiro com o filho, ficaram numa situação, o pai e o filho a dormir no mesmo quarto, para vir depois a família do Brasil. Portanto, é um jogo assim, parece que estamos num sítio de reflexos, parece que é a mesma coisa, mas tem as suas subtilezas. Essa família, que eu vos estava a dizer, ela abre caminho, de alguma forma, e no caso dessa senhora que eu entrevistei, fica a filha. Mas também temos outros casos de mulher que deixa a filha cá, em que ela não se separa, ou seja, ela não conseguiu falar muito bem com ela sobre isso, depois ela diz-me lá à frente que teve a sorte de que lhe passaram em França a dizer que ela era solteira, mas na verdade ela legalmente ainda estava casada, ou seja, que a fuga ou a saída também é uma emancipação. Portanto, há muitas mulheres que quando estão a ir, não é com o aval da família nem do marido. Ou o caso de tem outra história também que para mim acho fascinante, uma filha que escuta uma conversa com os pais, ainda em Portugal,
Os pais estão com uma dívida enorme para pagar, tipo, tem um empréstimo para pagar enorme. Ela escuta isso e ela vira-se para os pais no dia seguinte e diz assim, eu acho que eu vou migrar. Eu digo, mas como assim? Tu és uma rapariga, não é? Não, mas eu tenho que migrar, tenho que trabalhar. Ela, durante a vida toda, durante acho que foi 20 anos, mandava os famosos envelopes cor-de-rosa, que não sei se vocês ouviram falar, mas eram uns envelopes com remessas de dinheiro, que eu acredito que tinha que saber que dinheiro entrava para o dinheiro que saía também. Os pais morreram e ela nunca disse que migrou para pagar a dívida dos pais. Só o irmão dele é que ficou a saber, anos mais tarde. Então, só para vos dizer também que eu luto sempre entre um protocolo de investigador, com estas conversas, e o outro que é apenas, que já é muito, não é? Ser uma pessoa que está à escuta. Porque muitas vezes o que acontece com estas histórias, e eu não é só de agora que faço este trabalho de recuperar esta história passada, as pessoas elas acham que a história dela não tem importância nenhuma. É muito curioso quando alguém se sente e diz assim, eu quero ouvir, foi quando é que foi? E a pessoa, mas isso interessa. Muitas vezes acontece, por exemplo, com o Casey, que está-me a ajudar aqui em Coimbra a fazer esse levantamento no território das pessoas. Elas perguntam assim, mas olha que eu não sei falar muito bem. Ou, eu não estudei. Mas não é sobre isso. Cada história é, mas é que eu só fui lá e eu comecei logo a trabalhar. Eu não fui nos Pirineus, também acontece isso, que é tipo, parece que só quem foi a salto, quem teve carta de chamada, parece que não interessa. Não, interessa também, tipo, cada um tem uma... Então é muito interessante que o arquivo está a ser construído e chega a uma altura que eu acho que ele, como é muito monotemático, portanto, são pessoas dos anos 60, 70, chega a uma altura que está-me a acontecer comigo, e eu acho ótimo isso, que é quem escuta começa a ficar extremamente baralhado, no bom sentido, ou seja, não existe apenas uma história individual. Chega uma altura que a história da outra pessoa diz, mas não foi a outra senhora que foi... não, a outra veio antes. Mas a outra não foi com filhos. E a gente começa a ver que é tudo a mesma história e não é. Então é muito interessante quando se afunila sobre um parâmetro, ele começa a trabalhar ali os lugares de ficção. Portanto, não sei, acho que era interessante trazer isso também. E curioso, estamos a falar aqui também neste foco mais com as mulheres, e o meu foco torna-se muito o meu pai. Portanto, no trabalho eu vou à pessoa mais próxima de mim, neste caso o meu pai, que foi ele que fez essa imigração, e eu, pronto, o trabalho também explica ou aborda muito isso. Eu tenho uma relação muito distante com o meu pai, então essa história nunca aconteceu. Nem eu nunca partilhei com ele a minha experiência migratória no Brasil, nem ele, em primeira pessoa, falou comigo da sua experiência migratória. E então há ali um espaço para a ficção enorme, não é? Eu pensei que o meu pai tinha fugido por causa do Salazar, eu pensei que ele tinha ido com 18 anos, eu pensei muitas coisas, e hoje em dia, no dia que eu escrevi, ao dia de hoje, eu já sei muitas coisas que aconteceram. Outras, não sei porque não dá para saber tudo, não é? Mas saber acima de tudo que no caso dele, acontece também nisto, a escolha de migração, ela muitas vezes dá-se pelos pais. Então é muito diferente aquela pessoa que escolheu e diz eu vou ter que ir, e a outra pessoa que diz tu vais ter que ir é comigo. Então eu também tenho muitas pessoas a falarem disso, de ou nascem cá e vão muito cedo, e depois, quando já estão lá, tipo, imaginem, com 15 anos, os pais dizem assim, eu não quero que tu sejas francesa. Eu agora já construí isto tudo, tenho o dinheiro todo, portanto a gente pode ter a casa e isso tudo, eu quero que tu te estudes e te formes em Portugal. Então, às vezes há umas histórias de pessoas, porque é que eu estava em França e voltei, não é? Então também é muitos parâmetros aí, é muito, muito subtil isso. Não sei, eu faço uma pergunta no início do trabalho, mas alguém aqui tem parentes ou pessoas próximas que foram migrantes? Não precisa de ser em França. Sim? Podem levantar a mão? Olha, 1, 2, 3. Alguém que tenha assim na família, ali atrás da Marta também. Para a sondagem. Você... Como? Migrantes atuais. Imigrantes atuais, pois. Uma filha da geração dos jovens que querem... Venha falar, venha-nos dizer. Ele foi em 14 também? Eu sou dessa geração. Tu foste antes, não, Catarina? Mas foste um pré-troika. Não será preciso, que eu estou habituada a falar.
Sim. Tenho uma filha que fez 36 anos sim, uma filha que fez 36 anos e que tem andado pelo mundo, pelas empresas que são, por sua vez, multinacionais, mas que decidiu agora, eu vou viver ou para a França ou para a Inglaterra, e decidiu ir realmente para Londres. Porque é que escolheste Londres? Em Paris ainda há aquela ideia da concierge, da Petite Marie, e, portanto, percebi que ela achava que teria menos prestígio ao dizer que seria portuguesa em França, porque havia uma tradição daqueles portugueses que saíram precisamente dos anos 60, muitos com muito pouca educação, quer dizer, conhecimentos, não sabiam, alguns só sabiam escrever o nome, outros nem isso saberiam, e realmente em França, sendo eu agora, digo, sou professora, porque nunca se deixa de ter a profissão, estou aposentada, mas realmente fui professora essencialmente de francês. E uma das primeiras vezes que fui a Paris, chegamos ali a Montmartre e o que é que nós vemos? Maria, vem cá! Onde é que eu estou? Não estou a ver que esteja em França, porque realmente ali se notava a quantidade de portugueses que teriam emigrado nos tais anos 60. Eu dava aulas já de francês há uma série de anos, mas realmente aquilo impressionou-me, não é? Essa chamada. Agora, o que me impressiona são os jovens, então, na casa dos 30, entre 30 e 40 anos, que foram para a Suíça, essencialmente a nível de saúde, porque acham que são pouco remunerados aqui em Portugal. Imensos enfermeiros que tanta falta fazem em Portugal, mas que não são devidamente considerados e remunerados, estão na Suíça, também em França e também em Inglaterra. Uma colega dessa minha filha, que vive em Londres talvez há 3 anos, que inicialmente tirou o curso de enfermagem e andou aqui em Coimbra à procura, penso que era de uma colocação que não achou naquela altura. Portanto, ela também terá os seus 36 anos, portanto, na altura teria 23, digo eu. E então decidiu ir para a Inglaterra. Penso que esteve em Londres, mas está já, passados uns anos, já estava com uma função de chefia, portanto, num hospital. E claro que o nosso ensino, e todos nós sabemos, a nível da saúde, que é muito bom e muito conceituado, e então ela já, ganhava e tinha uma posição que, com a idade dela, talvez aqui em Portugal ainda não tivesse, já era diretora. Faz-me confusão ver, então, essa geração da minha filha mais nova. A maior parte dos colegas, ainda tem uma boa parte que estão cá, mas estão vários nos Estados Unidos, portanto, também na Suíça, também amigas, mas isso já não seriam portuguesas, com quem ela fez cursos, que foram, mas também sabemos que há muitos portugueses que foram, dito, para o Catar, para o Dubai, para esses sítios. Nós agora estamos a ver que eles estão a querer vir, com lógica, não é? Mas realmente não se sentem realizados e apoiados profissionalmente, e são grandes cabeças, cérebros, que nós perdemos, como outro dia perdemos na realidade aquele cérebro que estava nos Estados Unidos e foi assassinado por outro pseudo-cérebro, ou seria, portanto, também um colega. Isso a mim, como professora durante muitos anos, perturba-me essa fuga de jovens com tantas qualidades e que
claro, chegando à minha idade, começa-se a ver que há ali um hiato de falta de jovens qualificados que realmente estão dispersos aí pelo mundo. Em relação às mulheres e àquilo que disse e referiu, aliás, a palavra francesa, concierge, que todos devemos saber que significa porteira, realmente os nossos portugueses nos anos 60 foram muito para a França, e as mulheres portuguesas eram femme de ménage ou, essencialmente, sim, sim, também, talvez, femme de chambre, portanto, empregadas em casas, mas tinham aquele lugar que já era muito importante, o da porteira, porque eram responsáveis por vários andares e pelos bens e pela segurança das pessoas ali nos prédios parisienses, de modo que, para meu grande espanto, então esta minha filha, que está então para aí há 3 anos em Londres, me dizer que não, Paris não, e eu assim, ai, porquê? Eras lá petite portuguesa? Aí o petite não quer dizer afetivo, ali queria dizer uma sensação, um sentimento de um pouco de inferioridade, e ela deve ter sentido isso para decidir ir para Londres. Agora, nós temos realmente imensas histórias dos anos 60 e 70 a salto, porque eu vivi algum tempo em casa dos meus avós, que era perto de Chaves, e sabia que ali na fronteira de Chaves era muito fácil irem a salto. E realmente nessa altura penso que haveria bastante miséria, e seria o exemplo que deu o Tiago, do pai. Normalmente o pai ia, e depois, quando tinha melhores condições, iria a mulher e os filhos. E realmente viviam em condições como vivem agora os imigrantes que vêm, não é? Quer alguns brasileiros com menos poder de compra, quer os indostânicos, os que vêm da Ásia, que realmente os portugueses viviam nos famosos bidonville, não é? Bidon quer dizer lata, eram casas de lata. Realmente terão vivido bastante mal, mas tentavam amealhar e trazer para Portugal para construir, era o sonho, não é? Construírem a sua casa, e muitos voltaram. Antes desta geração, houve a geração já dos meus avós, vocês tiveram os 2 no Brasil, foi, portanto, uma geração anterior que foi para o Brasil, e demorava muito tempo. O próprio Miguel Torga emigrou, e não sei agora, devia saber, como professor também de português, quantos anos é que ele lá esteve, mas foi realmente para o Brasil muito jovem. Tenho um tio, portanto, irmão da minha mãe, que foi para o Brasil. Esse estava a estudar até já matemática no Porto, mas, enfim, terá namorado mais do que estudou. E o meu avô, que tinha 5 filhos, disse: "Oh, menino, tu tens que fazer alguma coisa de útil. E então tens uns tios no Brasil, vai lá ter com os tios." E depois acabou por casar com uma brasileira, penso que de origem italiana. Eu teria mais coisas para contar, mas já agora passava o microfone, não o telefone. Eu vou aproveitar o microfone, porque há aqui uma coisa, vocês disseram aqui várias coisas que é verdade, eu fui imigrante antes da Troika. Há uma coisa que eu me lembro muito bem, imigrei na realidade, esta divisão entre expatriados e imigrantes é uma divisão estranha, mas que acho que tem a ver com aquilo que é a motivação de imigração, não é? Portanto, vais emigrar à procura de melhores condições, portanto, porque tens condições péssimas de trabalho ou mesmo de segurança e por aí fora. Eu fui porque decidi mudar de vida, não é? E fui para a Espanha, fui estudar, fazer um mestrado, e lembro-me que pouco depois o Passos Coelho
convidou todas as pessoas a emigrar. Sim, Não é, não. É uma frase. Isso aí já foi falado, foi os professores. Não. Eu lembro-me perfeitamente desta coisa de dizer jovens, vocês jovens que andam à procura de situações melhores. Então. Na academia tem que ser. Ele falou dos professores, só que eu lembro-me tipo assim, andei atrás desse mito a dizer assim, gente, mas ele mandou-me. E toda a gente assim, claro que sim, mandou-nos embora. Ou seja, o que aconteceu foi, vejam bem o poder do discurso e da comunicação dele. Ele estava a falar justamente dos professores, principalmente para irem para as colónias, e de repente toda a gente olhou para aquilo e disse assim, ele está indiretamente a falar de mim. Porque nós não são só os professores, nós estamos muito mal na situação. Desculpa. Mas é interessante como isso foi tão assimilado e nós, ainda hoje, continuamos a falar, tal como está a Catarina a falar, que ele teve que se vir justificar, fez investigação e foi-se realmente ao texto, aquilo que ele fala. Tipo, ele estava a falar de professores, mas nós ouvimos aquilo, era tipo... Isto é para mim, Pior, aqueles que são a base de toda a educação, que emigrem. Emigrem aqueles que são a base da educação. E para mim isso foi para mim. Eu só queria dizer uma coisa que Com a eu ideia lembro... que eram os jovens, de que ele teria dito para os Sim, jovens. eu também. Não investiguei. Sim. Para não deixar passar esta questão que ainda havia há pouco tempo, que realmente ele vem surgindo de tempos a tempos na comunicação social e temos que realmente, é muito importante os arquivos, e eu depois gostava de falar sobre isso agora, não, mas temos que realmente as tecnologias também podem ser vistas de uma forma de bons usos, porque conseguimos rapidamente ir à fonte, não é? Quando realmente a fonte é fiável. E fui ver, e há uma questão que ele fala, que é a solução para a sociedade portuguesa é empobrecer. E uma das razões para a imigração é a questão da pobreza, porque também temos que ver, aliás, convido-vos a ver os arquivos da RTP, que têm realmente bons... tem retratos, nem boas memórias, mas retratos da sociedade portuguesa na altura e realmente vemos as condições de pobreza extrema, não é? Que depois vamos ver nos bidonvilles também, portanto, a nível de progressão das condições de vida, se virmos uma fotografia no meio rural da altura e dos bidonvilles, se calhar não vemos grandes diferenças. Como se calhar, se formos, por exemplo, algumas, até inclusivamente de Lisboa, algumas freguesias de Lisboa, experimentem ir a Santa Clara e veem em que condições de vida é que vivem as pessoas. Não são só migrantes, não, e podemos ir, se quisermos perceber como é que estes reflexos são vistos entre a imigração e imigração, se todos nós já ouvimos falar da sobrelotação em que vivem muitos migrantes, inclusivamente em centros urbanos, não é? E, portanto, as condições de vida podem ser transplantadas de país para país e mesmo assim as pessoas preferirem mudar de país porque há sempre a perspectiva da tal mobilidade. E esse aspecto considero muito importante porque há uma expressão curiosa que os imigrantes votam com os pés, ou seja, estão a dar a entender ao Estado que, portanto, a sua condição de participação política é emigrar e, portanto, podemos ver até a imigração como um movimento de contestação, não é? Individual, mas que depois, em largos números, como aconteceu, por exemplo, na Troika, já representa mesmo uma contestação coletiva. E contestação essa a este tipo de discursos, não é, da altura, e realmente foi bom precisar essa questão, mas que passa muito, muito por isto, ficam quase em soundbites e eu considero-me traumatizada pela Troika, assim, da minha geração. Portanto, é algo que nós todos temos uma memória ainda muito presente e temos certamente o reflexo de dizer nunca mais, mas não saberemos se isso vai ou não se repetir, não é? E eu, em termos particulares, ficou muito na memória essa questão do empobrecimento, que a solução para um país era empobrecer, portanto, vivemos todos acima das nossas possibilidades e pronto. E realmente um dos motivos da imigração é sair de situações de pobreza e pobreza extrema. E a questão dos bidonville, eu não sei, agora fazia uma pergunta, não sei se apareceu naquilo que está a constituir como arquivos o depoimento de pessoas que tenham vivido. Não. Teve uma pessoa que viveu temporariamente lá e houve um incêndio.
E, aliás, ele dizia-me que aquilo era muito comum, até porque as condições não eram as melhores. E, não, agora estou-me a lembrar, não era um senhor, foi uma senhora que viveu lá acho que foi com a mãe, assim é que é. E o que ela diz até foi que foi a assistente social, ela dá o nome da assistente social, e há outra que diz assim, olha, fala com a assistente social e diz que temos ali um vinho do Porto, uma garrafinha de vinho do Porto. Então há assim uns detalhezinhos meio de subornos também. É engraçado nisto tem que se ter um bocado de cuidado também este lugar de até onde é que que coisas é que a pessoa diz, não é? Tipo, e que se tornam depois públicas, não é? Já passou muito tempo, mas é sempre tudo muito castiço, como as pessoas dizem, assim meio... É uma garrafinha de Porto, é tipo, não, ele não queria que eu lhe pagasse, mas eu dei-lhe um dinheirinho para ir a salto, ou seja, ninguém fala dessas palavras tipo suborno, ou é tipo assim meio... Agora, há uma coisa interessante, e acho que até se pega aqui um bocadinho com o que a Catarina traz da entidade política, não é? Esse pai, não é? E a gente consegue fazer paralelismos com o Passo Coelho e com outras figuras do nosso passado, não é? Não é preciso estarmos a citar muitos nomes, não é? Mas essa figura desse pai que tudo sabe e que vigia e que protege é algo muito português, não é? Tipo, a gente parece que precisa dessa figura, nem que seja aquele que come pastéis de nata ou aquele que é mais contido, mas parece que estamos sempre a procurar essa ideia salvadora, não é? É interessante que muito pouca a palavra Salazar, quando as pessoas falam, quase que não existe, só existe porque eu tento às vezes puxar um bocadinho, portanto a pessoa não fala dessa entidade, as pessoas raramente se situam no 25 de Abril. Eu estou sempre ali, tipo, pessoa que já nasce em plena ditadura, ou em plena ditadura, em plena... ato falho. Em plena democracia, eu nasci em 83, portanto, plena mesmo, porque já estava escrito a Constituição, portanto, eu sou o filho disso, não é? E as pessoas não referem, eu procuro sempre, você foi um ano antes do 25 de Abril. Pois é, pois fui. Pois então vi lá umas coisas, não sei o quê. Não, eu fui depois. Não, eu fui 10 anos, mas e você quando regressou foi por causa do 25 de Abril? Não. Foi porque a gente já estava melhor, ou seja, as pessoas não... Quem vive o acontecimento histórico, nós estamos a falar do 11 de setembro, quem vive o acontecimento histórico raramente o coloca ou consegue ter uma posição de dizer não, porque foi por este evento, ou porque foi por esta situação. Não, era a vida dela. É a garrafinha de vinho do Porto. Pois não, a gente estava muito frio, o meu pai já não tinha muito trabalho. Raramente se põe essa macro-história como... Mas o problema, ou a questão é que é ela que define isso, tudo isso, não é? Uma coisa que foi uma das últimas histórias que eu ouvi que foi extraordinária, eu estava a ouvir e a pensar assim, é claro, eles nunca pensaram que isto podia ser um treinamento. Uma pessoa que eu entrevistei há 2, 3 dias cumpriu o serviço militar em Portugal e o que era o grande objetivo, não é? É tipo, estar ali aquele corpo a ser treinado para ir-se defender a pátria, não é? Isto para a guerra colonial. Pois essa pessoa felizmente não foi para a guerra colonial, mas foi atravessar os Pirineus. Então é curioso pensar aqui que esse treino militar, de alguma forma, eu falar com ele a pensar comigo assim, pois, nunca tinha pensado nisso. Eu, claro que foi. Ou seja, as pessoas eram treinadas para ir defender e, na verdade, o Estado estava a investir para a pessoa se conseguir defender. Acho irónico, acho muito divertido e deve ter existido muitas histórias assim. Agora, nós conseguimos fazer estes paralelismos com atravessar os Pirineus, a dificuldade que era passar por ali com os coiotes, ou essa figura que hoje se fala muito principalmente para passar na fronteira do México para os Estados Unidos. Portanto, também pensar que o processo migratório é um negócio, não é? E é algo que as pessoas investem e, acima de tudo, esta ideia de nós pensarmos que é, acima de tudo, de pessoas pobres e pessoas que não têm dinheiro, também é um mito. O meu professor de migrações lá no Brasil, ele falava, e ele era marroquino, estava há muito tempo no Brasil, ele dizia, as pessoas que estão em Marrocos a olhar através do Mediterrâneo o outro lado, a Europa, elas já vieram de muito lá atrás. Não é o marroquino que está ali, já vieram de outros lugares do continente. Então, aquele último passo, que depois é muito caro às vezes, não é? Paga-se 3 mil, por exemplo, os meus imigrantes da iPhone. Pois, como é que ele vai passar ali? Ele paga muito dinheiro para ir naquele barco, não é? Então, também este mito de que
não tem dinheiro ou não se vai com dinheiro. Não, às vezes é preciso juntar dinheiro para fazer esse salto. Especificar aqui uma questão relativamente a isso e estar a fazer este paralelismo. É certo, realmente, uma das teorias, as migrações a nível teórico, há um autor que é o Ravenstein que traçou uma série de leis e uma das considerações é exatamente essa, é que não são as pessoas, nem as pessoas mais frágeis, nem as pessoas mais pobres que migram. E muitas vezes há um investimento num determinado elemento da família, por exemplo, um filho, rapaz, em que toda a família vai investir e, portanto, ele vai no percurso, por exemplo, estou a pensar nas migrações no continente africano, como estava a explicar o Tiago, são migrações por etapa, portanto não é propriamente as pessoas que estão mesmo ali na fronteira, não é para atravessarem o Mediterrâneo, há toda uma série de países que passaram, não é, com, portanto, um período de tempo muito longo e depois conseguem finalmente e servem no fundo depois de quase vistos como um investimento da família. Mas no caso, e isso também não conhecia, só realmente aceitando este desafio é que aprofundei essa questão, é que no caso da imigração, na época, na altura do Estado Novo, nós podemos, no fundo, pensar não um país enquanto imigrante, mas zonas de imigração. E, por exemplo, por isso é que surgem sempre, eu não sei, tenho curiosidade em ver, mas certamente vão surgindo sempre zonas do norte, Trás-os-Montes, portanto, temos zonas específicas do país que imigram. E essa é a grande diferença relativamente a hoje, é que todo o país não podemos destacar, claro, há sempre um ou outro distrito que efetivamente se destaca, mas não há assim uma preponderância, portanto, há toda uma movimentação da população no seu todo, o país enquanto todo. E depois outra questão que também se refere muitas vezes é o facto de nós temos a geração mais qualificada e são os jovens qualificados que emigram. Não é tanto assim, temos que pensar a nível da estrutura da sociedade que temos, é que a estrutura atual também mudou e, portanto, a proporção de qualificados sobre os não qualificados também mudou e, portanto, é natural que haja uma maior preponderância, uma maior e ou seja, é mais significativo hoje em dia os qualificados do que há alguns anos atrás. Mas, efetivamente, agora os últimos... Desculpa interromper, tem uma espécie de comoção que é, mas a pessoa é inteligente, formou-se, não sei o quê, tipo, porquê que vai, não é? É o tipo, desperdício vai ter uma profissão que vai ganhar dinheiro, parece que cria umas questões de... Parece que aquele corpo serviçal dos anos 60, 70, que ia construir ou ia reerguer um país pós-guerra, ou um corpo que ia limpar a casa de outra pessoa... pronto, a pessoa também, coitadinha, não estuda, não sabe, não é? Mas hoje em dia parece que cria mais comoção esse corpo intelectual, que é alguma coisa que queria agregar ao país. Então, eu acho que hoje em dia a sensação que havia antes com as pessoas que desistiam do país, e eu lembro-me de ouvir um bocadinho na minha altura, e eu que faço parte dessa fatia de migração da Troika... Perdão, peço desculpa. Nessa fatia de migração da Troika de... Então, mas imaginem eu, como vos disse, né, nasci em 83, portanto eu já usufruo das políticas europeias, não é? A minha formação, tipo, ter entrado na universidade em Portugal, portanto eu já uso isso tudo, não é? E de repente eu vou para fora usar também das políticas públicas de outro país, usar com muitas aspas, porque a minha formação também é feita lá. Mas há esta coisa meio de... parece que tu tens que servir também o país, não é? E tens que arcar com o país às costas, não é? E há muitas pessoas que não migram, isto também, o trabalho que eu estou a fazer também é tentar recolocar ou equacionar essa visão perante a migração, que nós não estamos a desistir do país. Chega uma altura que nós pensamos, e eu não tenho... Isso acontece no Brasil com outros também, que é... e hoje em dia acho que se acelera mais isso por causa de algo que é imediato com a internet. Parece que nós não conseguimos viver no nosso período de vida que o nosso investimento para com o país, ele se vai ver no imediato.
o pensamento que os chineses têm é muito diferente do nosso, né? Porque é muito milenar e eles sabem que não é sobre mim, é sobre um coletivo que daqui a não sei quantos anos é que eles vão exercer isso. Mas há qualquer coisa que chega a um limite que as pessoas não aguentam e começam... Hoje em dia também há muita informação do exterior e a gente começa a dizer, então, mas o meu colega que se formou aqui... tipo, está a ganhar mais do que eu. Mas depois começam as outras coisas, que mas eu tenho a família em Portugal, quem é que cuida dos meus netos? Não sei o que lá, há menos poluição, é mais seguro. Então, é sempre ali um jogo de o que é que se está a ganhar e o que é que, ou que se perde, ou que se equaciona. Acredito que hoje haja mais comoção com as pessoas que saem, porque parece que é... Parece não, é real. Há um investimento de todos nós, coletivamente, apesar de existirem propinas, ou infelizmente existirem, dependendo de quem pensa de outras formas, mas há um investimento social do país a dizer, não, disseram-nos que para nós estarmos a par da União Europeia e do mundo, nós precisamos de pessoas que são formadas. Sim, mas elas depois têm que receber o dinheiro da mesma exigência dos outros países, porque senão... Com a mobilidade que temos hoje em dia, é claro que as pessoas vão sair. É mais barato. A minha migração é que é um bocadinho cara, que é tipo... É do outro lado do Atlântico. Mas gostava só de pegar nessa questão do desistir, porque realmente nas entrevistas que fiz aos tais imigrantes do período da Troika, a tónica era que o Estado é que tinha desistido deles. E realmente é uma coisa que também vejo um bocadinho na análise, quando se estuda, e como o Vítor Pereira estudou, e se percebe que dos meios de onde partiram as pessoas que, portanto, o grande fluxo, digamos assim, de pessoas que deram o salto, digamos assim, realmente vê-se, quando estava há bocado a falar de pobreza, é pobreza no sentido do abandono, realmente da desvinculação do Estado perante os cidadãos, e portanto não é tanto a desistência dos cidadãos relativamente ao Estado, mas e isso vê-se também ao nível da geração da Troika que emigrou. Por isso a questão de eles estão no fundo a desempenhar funções para as quais foram formados e nós é que investimos na formação deles enquanto país, e agora está aqui a haver um desperdício e tudo isso, efetivamente vermos que o Estado em si está a desperdiçar, portanto, um investimento e, portanto, eles sentem isso como um abandono e, portanto, e há bocado também referiu a questão da migração como um negócio e, efetivamente, por exemplo, se pensarmos, há bocado estava a referir, das leis das migrações, quem regula as migrações é o mercado, não é o Estado. O Estado pode fazer todas as leis deste mundo. É o mercado, se houver necessidade de trabalhadores, e isso também está aqui presente, porque houve a necessidade de fazer um acordo de mão de obra do Estado francês para com Portugal, porque exatamente devido à questão do pós-guerra precisavam de trabalhadores para reerguer França, e Portugal ficou sempre naquela de, à última da hora, não concretizar efetivamente o acordo. E o Estado francês sempre a insistir. E o que é que aconteceu? Eles vieram na mesma, de forma clandestina. É exatamente isso que vai acontecer em Portugal. Nós, com a questão das tempestades, com a questão de não termos habitação suficiente e tudo isso, nós precisamos urgentemente de mão de obra, não é? E portanto, não é por haver legislação mais restrita, está comprovado, isso é um dos mitos das migrações, quanto mais restringe a legislação, mais se aumenta as migrações irregulares. Porquê? Porque há necessidades do mercado e, portanto, quem regula as migrações é o mercado. Agora, há aqui outro aspecto importante, o Estado tem um papel fundamental nesta relação de vínculo à comunidade de Estado-nação, não é? E portanto, o sentimento de abandono por parte dos migrantes espelha-se também, não só atualmente, mas também nessa altura, e portanto é algo que podemos dizer que transversal às várias épocas, e acho que é algo interessante ver-se realmente nas tais narrativas pessoais das pessoas quando explicam a razão, e nunca há uma razão só, não é? Que levou a dar o passo e sair do país. E, portanto, esta expressão que há bocado vos falei, votar com os pés, acho que para mim é mesmo muito significativa. No fundo, o Estado não deu uma mão a votar com os pés. Pronto, nesse sentido de tomar uma posição política, quase, não é? De rejeição. Mas... É interessante também pensar nessas figuras depois políticas, não é? Que são escolhidas ou não, não é? Porque
que depois há pessoas que não votam em determinado político, e perceber, eu estou-me a lembrar aqui de uma coisa curiosa que aconteceu na segunda eleição do Trump, que no próprio dia, no dia a seguir, a pesquisa dos estadunidenses pelo país Portugal foi tipo assim, subiu um pico, fez assim, push. Então é muito interessante também que quando existem estes ciclos de escolher novas pessoas para, de alguma forma, nos representarem ou serem esse corpo, Estado-nação, que isso também influencia muito. Não nos podemos esquecer da vaga de migração de saída do Brasil, não é? Eu e a Catarina estávamos lá nessa altura, que nós estávamos lá e comecei a dizer, mas nós viemos para cá, espera aí, então agora vocês vão, eu, enquanto migrante, acredito que possa ter passado isso pela cabeça da Catarina, passou por muitos da geração que estava lá, que é, mas espera, então eu escolhi vir para o país que agora estão as pessoas que o país que eu via ir, então o que é que sou eu agora aqui nisto? Se estão os próprios brasileiros a querer ir embora, como é que eu me reorganizo neste espelho de migração? E eu lembro que chegou a uma altura, pronto, eu fiquei, e depois isto também acontece muito, que é, a gente esquece, mas o amor ou a relação que a gente tem com outras pessoas é importantíssimo para o processo migratório, ou é porque eu me separei, ou porque eu me apaixonei no outro lugar, portanto, muitas vezes não é só o dinheiro. A relação que se cria amorosa, afetiva, ela é determinante para ou a duração, ou não querer estar no lugar. A mim aconteceu-me isso, portanto, eu, passado 4 meses, conheci a pessoa com quem eu hoje estou, casei-me, e há 12 anos que estamos juntos, e eu lembro-me de estar lá e dizer, já foi-este embora. E depois também pensar, por exemplo, as pessoas que estão há mais tempo, os resistentes. Então, eu que não estava tanto, pensava assim, não, mas espera ainda, a Catarina ainda está a Susana Guardado, que também foi, mas dos meus mais próximos ia todos a sair, e um fenómeno era pensar assim, eu olhava e dizia, não tens nenhuma relação amorosa com o lugar. Tens uma relação de afeto com aquele espaço, mas o vínculo afetivo não está. E isso pesa para a saída. Para mim, por exemplo, pesou ir. Tinha acabado uma relação e tipo, bom, também pesou a questão da troika, não é? Mas nós não falamos muitas vezes aqui, mas o coração, as formas de afeto, elas estão aqui, estão presentes depois. Olha, eu vou ter... Esta conversa está super interessante, mas o tempo fechou. Eu continuo com relações afetivas com o Brasil. Com ninguém, mas com o Brasil. Eu agradeço imenso a participação, a sua, a Manuela, Joana e Tiago, e às pessoas que estiveram aqui. Volto a dizer, o Tiago vai apresentar no dia 24 de março, às 4 da tarde. É também uma forma de perceber o que é que os artistas andam a fazer e o que é que são estas investigações e em que é que se transformam, porque na realidade não são investigações científicas, acabam por ser trabalhos artísticos, mas com muita produção de conhecimento também. E até à próxima, haverá mais conversas com a Academia. O Tiago termina a residência agora, com esta apresentação, com o ensaio, mas nós, na linha de fuga, continuaremos com outras. Portanto, estejam atentas também, porque a próxima residente é a Miquela de Petris, que vem com uma investigação sobre a parte racional e a parte emocional do nosso cérebro.